você aqui, beleza? Eu tô bem feliz aqui, começando esse vídeo aqui pra dizer... Fazia um tempo que eu não gravava aqui pro YouTube, né? Mas também faz um tempo que eu venho fazendo meus posts ali no Medium, né? E o pessoal vem sempre pedindo ali, ó, poxa, MD, grava novamente, faz os vídeos aí, fica legal pra acompanhar, além dos posts lá. Então eu resolvi, né, voltar a gravar. Como eu falei, faz um tempo aqui, tá? Mas eu aproveitei, né, esse hiato aqui e acabei trazendo um projetinho bem legal aqui que eu vim trabalhando por esses dias aqui, tá? Que é um servidor MCP aqui, utilizando a BRAP API, onde vai nos permitir aqui, né, acessar os dados do mercado financeiro. E essa tool do servidor MCP, o MCP Gateway que a gente vai fazer aqui no nosso projeto, vai ficar legal porque ela pega a parte histórica, né, de uma ação. Vocês vão ver aqui o caso onde eu passei a Petro, aqui, né, Petro 4, e ele conseguiu pegar um resumo, né, dessa nossa ação, utilizando o nosso server do MCP Gateway. De antemão, já vou dizendo aqui que seria legal você entrar lá na BRAP, tá, antes da parte do código, aqui, criar uma conta, ela é grátis, né, como vocês podem ver aqui, 15 mil requisições por mês. Eu vou estar utilizando a OpenAI aqui, e o nosso projetinho vai ser quebrado em dois vídeos. Né? Inicialmente a gente vai fazer o MCP Gateway, tá? Conversando com a BRAP, e também nós vamos fazer o nosso back-end, né, do nosso agente, o nosso BFA. E caso você não conheça o que é o BFA, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, falando sobre o que é esse partner, tá? E como que ele vai consumir o nosso servidor de MCP utilizando o client, né, do FastMCP, que vai ser também mais um que a gente vai utilizar aqui no nosso projetinho, perfeito? Além do próprio Fast, né? Então hoje aqui eu vou apresentar para vocês também o FastMCP. A gente vai falar sobre LangChain, LangGraph, FastMCP, Front, então tem bastante coisa. Então aqui a gente vai utilizar, né, como eu estava mencionando, sobre o uso do FastMCP, então a gente vai usar a parte server dele ali e também a parte client, né, e o nosso consumo vai ser a partir do nosso back-end, que vai ser o nosso BFA. Bom, sem mais delongas, né, vamos startar aqui a parte da codificação e também vale deixar aqui avisado, né, caso você não queira acompanhar todo o detalhe do código que a gente vai fazer aqui, também na descrição do vídeo vai estar o código tanto do nosso BFA quanto do nosso MCP Gateway. Então, bora lá! Bom, aqui a primeira coisa que a gente vai precisar é criar uma pasta, né? No caso, eu criei uma tutor MCP agents, né? Obviamente eu já estou com esse código aqui escrito, mas a gente vai fazer ele passo a passo. Mas você vai reparar que em alguns momentos do vídeo eu vou colar o código porque ele é extenso. Acho que não vale a pena, né? A gente ficar deixar tão verbose, né, ali o vídeo, né, ficar linha a linha. Então alguns eu vou colar, mas eu vou mencionar em cima o que a gente está fazendo. Bom, eu gosto de usar o UV aqui, tá, como gerenciador de pacote. Então a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o projeto. Então vou falar para ele que eu quero um UV init, então ele está startando, né, o meu projeto. E agora eu vou instalar as dependências que eu preciso para esse projeto. Então para isso aqui eu vou pausar o vídeo, vou colocar aqui na tela os pacotes e vou explicar o porquê que a gente vai utilizar eles. Bom, então aqui eu já deixei, né, o nosso UV add, aqui adicionando os pacotes que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui o validador de e-mail, né, isso vai ser porque a nossa API lá no BFA, né, vai estar utilizando o Swagger, né, então ele vai olhar isso aqui, precisa desse pacote. Propriamente o Fast API aqui, que é onde vai estar o nosso back-end, né, então, ou seja, nesse primeiro momento a gente está criando as nossas camadas de servidores. Então o meu BFA, ele é o back-end do meu agente, do front-end que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então aqui eu vou utilizar o Fast API para isso. Para o servidor de MCP, que é outro server,
eu vou utilizar o FastMCP, que eu mostrei aqui no comecinho do vídeo. Para a parte de front, né, do meu agente, que é de fato onde ele recebe o texto, eu vou estar utilizando o LangChain na versão comunidade ali. Como eu estou subindo um servidor de MCP, eu preciso de um adaptador, então por esse motivo a gente está utilizando aqui o pacote do LangChain MCP Adapter. O próprio LangChain com a OpenAI, aqui que a gente vai utilizar. Vou também usar LangGraph no nosso projeto lá do front, juntamente com o supervisor, né, onde vai ter essa primeira router, né, ou seja, vai chegar um texto e ele vai determinar para onde ele deve jogar, né, se é um agente responsável pelo histórico da ação ali, ou no caso um agente que olha para o mercado financeiro, perdão, ou se é um agente que olha para outra questão aqui. Por questões de convenções, a gente vai utilizar o PyDentic. Para trazer as variáveis de ambiente, a gente vai utilizar o .env. E por fim, o uvecorn ali como server, né? E o watchfile justamente para olhar, né, esse restart de servidor. Então, aqui eu vou instalar, novamente pausar, para que você não fique esperando essa instalação aqui. Ok, terminou, né, a instalação dos nossos pacotes, então eu vou utilizar aqui o PyCharm aqui para codificar, né, os nossos servers. Você vai reparar que eu vou deixar os dois servidores nessa mesma pasta que eu estou chamando de tutorial do MCP Agent, isso para que a gente ganhe, né, agilidade aqui, foque de fato no que a gente precisa, né, do nosso projeto. Mas eu recomendo, né, no seu dia a dia que você separe, né, o seu back-end ali do seu agente e do seu servidor de MCP Gateway. E é por ele que nós vamos começar. Então eu vou criar a pasta aqui do nosso server de MCP. Vou chamar de MCP Gateway. Vou criar esse diretório aqui para nós. Dentro do nosso diretório do MCP, eu já vou colocar a nossa variável de ambiente, onde vai ficar a chave da BRAP. E vai ficar o nosso env. Aqui, obviamente, como eu vou precisar colocar a minha chave, tá? Eu vou só escrever aqui, né, dessa env, para que você saiba qual é, e depois o valor é a minha chave, onde eu vou estar pausando o vídeo e não vai estar a minha chave. Então, brap key é igual, e aí eu vou agora inserir a minha chave, e aqui você coloca a sua. Agora, com a chave devidamente colocada, né, no nosso projeto, a gente pode criar o nosso server. Eu vou chamar de run, tá? Este arquivo aqui, porque ele seria o que startaria o nosso servidor de MCP Gateway. Mas você vai reparar que vai estar um pouco misturado, né? Então vai ter tanto essa parte de run quanto da própria tool. Novamente aqui a ideia não é focar muito, né, num pattern de estrutura ali para que a gente separasse isso, mas quando você for subir para produção, eu recomendo não manter tudo só em um arquivo aqui, tá? Então, run MCP gateway. A gente vai criar, né, aqui o nosso server, né, de MCP. Eu vou inicialmente, né, importar os pacotes que eu preciso. Mas antes aqui, deixa eu nomear, né, esse meu módulo aqui como servidor de MCP Gateway. Eu dei um nome para esse servidor chamando ele de FinHub. Aqui o nome você pode escolher, tá? Mas foi o nome de batismo que eu deixei aqui pro meu server. Então, from datetime, eu vou utilizar este pacote aqui para questão de latência, que é algo que a gente precisa ver, né? Quando o nosso servidor MCP estiver sendo executado de uma forma e de outra, né? Qual que é a latência que ele está levando. Vou importar aqui o .env para carregar a minha variável de ambiente. Então, vou .env. Vou importar a regex, vou importar o OS, vou importar o sys aqui, vou importar o IO aqui também, vou importar o nosso server, só vou subir ele para cá, como from fastmcp, importa o próprio fastmcp aqui, e por fim eu vou importar aqui o httpx, perfeito? A próxima parte aqui do nosso código, a gente só vai criar ele porque a gente está querendo utilizar o nosso servidor de MCP Gateway ali no VS Code, né? E trata-se de um ambiente com out, né, para o terminal.
O que isso significa, né? A gente vai trabalhar na parte da codificação desta saída, né, ali do nosso servidor MCP. Então, eu só estou colocando por esse motivo. Então, eu vou falar que ele é do sys aqui, stout é igual io, o texto aqui, né, wrapper de saída. Vou trabalhar no buffer de saída aqui. Vou falar para ele que ele é um out do buffer, onde eu quero encodar aqui em o TF8. Então, aqui para resolver codificações. Agora eu vou carregar as variáveis de ambiente. Vou startar, né, a variável que diz para o fastMCP que ele está começando a existir aqui, né? Então, fastMCP. Vou dar o nome desse servidor. Vou chamar ele de fim hub. E agora, de fato, eu vou passar a escrever a nossa tool aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer aqui no servidor MCP que existe uma tool. Então, para isso, eu vou falar que estou usando o MCP ali e que é uma tool. Aqui. Feito isso, agora eu preciso começar a escrever a tool. Aqui, né? Ou seja, eu preciso começar a colocar a funcionalidade que vai até a BRAP, né, com uma ação, buscar e devolver descritivos desta ação. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma seekDef, analise, né, a ação, recebe um texto, desse texto aqui é uma string, e eu vou colocar aqui uma padrão, que vai ser a Petro 4. Feito isso, agora eu preciso ensinar ao meu LLM, né, quando ele olhar a tool, o que ela faz. Perfeito? Então essa é a descrição que a gente vai colocar aqui no start dessa tool. Para a gente ganhar tempo aqui no nosso vídeo, como eu havia mencionado, eu vou colocar aqui o que eu já tinha feito, dizendo para ele que ele retorna, né, um resumo formatado de uma ação. Ali, por exemplo, Petro 4 vale 3, com base na API da ABRAP, que é o que a gente está utilizando. O nome do ativo pode ter extraído automaticamente do texto enviado. O exemplo de uso, para que ele entenda, é retorne um resumo formatado da ação Petro 4, analise vale no último mês, né? Então, feito isso, a primeira coisa agora é a gente, né, de fato, aqui codificar como ele faz isso, perfeito? Então, para isso, nós vamos fazer um try aqui. Eu já vou deixar aqui o nosso cat aqui e vocês vão perceber que no nosso caso aqui, a gente vai retornar um texto, eu vou explicar isso, né, o motivo da gente fazer isso daqui a pouquinho. Então, vou colocar aqui um return aqui, interpolando aqui que ocorreu um erro ao consultar o ativo, né? A gente vai criar isso, ele ainda não tem. E aqui o erro, né? Um erro no string e aqui. Perfeito. Agora sim, eu venho aqui no meu bloco de try aqui e começo a escrever. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar uma regex aqui, né? Para buscar dentro do texto, né, esse ativo, né, que chegou para nós. Ou seja, quando o usuário está passando, ele está passando retorno um resumo formatado de uma ação. Eu quero pegar, né, que é a Petro 4, quando ele fala analise a vale 3 nos últimos meses, eu quero pegar vale 3. Então, para isso, eu vou falar para ele match aqui. Vou colocar aqui a regex e explicar o que a gente está fazendo. Então, eu estou buscando, né, sobre um padrão aqui, onde comece a zezão, que significa que está maiúsculo aqui, ou em caixa alta, né, esses valores aqui, e que na sequência ele tem um número aqui, é onde está o dígito aqui, e que ele tenha no total 4, significa que ele tem que ter 1, 2, 3 e 4 aqui itens deste meu valor para ser buscado até aqui, e depois ele vai ter um dígito aqui. Então, basicamente, é uma regex bem simples que a gente colocou aqui. Uma vez feito isso, né, eu vou obter este valor ali, e para isso eu vou criar, então, o ativo, que era justamente o que a gente estava precisando na exceção. Vou colocar aqui um match com um group aqui, pegar minha variável aqui, né, o que achou, então matematicamente ali a questão. Então, se o que ele encontrou aqui, se não, ele pega o texto, né, do nosso usuário, faz um upper aqui e faz um strap aqui para nós. Perfeito. Agora sim, eu tenho o ativo.
o que, que eu vou fazer com esse ativo, né? Eu preciso passar ele para BRAP aqui, né? Então, antes de eu passar, eu vou falar para ele que hoje, aqui, é igual datetime ponto hoje. Na sequência, eu vou pegar a variável de ambiente. Eu vou dar só uma pausa, porque o PyCharm aqui, quando eu coloco a variável de ambiente, ele exibe a informação, tá? Então, perfeito. Coloquei aqui, né? BRAP i igual a sgetEnv, né? E estou obtendo a chave. Então, agora, eu vou falar para ele que a URL aqui tem uma interpolação, né? Da BRAP, né? Aqui com o texto dela, mais o ativo, mais a chave. Perfeito? Então, fazendo isso daqui, agora eu já tenho a URL de requisição. Né? Então, brap.dev, API, as cotas, o ativo, o range ali de intervalo que eu quero fazer, mais a chave que a gente vai utilizar aqui para nossa API. Então agora eu vou fazer de fato a requisição, né, para obter estes valores. Então eu vou falar para ele que ele é um async, enquanto HTTPX, aqui, bom, async, né, então eu estou pegando um client do tipo async, estou falando que ele quer seja client aqui, e vou obter a resposta desta minha request, colocando um response aqui, await agora, client, perdão, client aqui, ponto, get, aqui, URL. Então, estou indo lá buscar esta resposta aqui. Então, eu vou fazer um rise aqui do status, né, para ver se deu certo. Então, resposta, ponto, rise, e se tudo ok, data, response, dentro disso. Então, pegar aqui, né, como JSON o meu resultado. Agora aqui, na sequência, a gente já vai ter a resposta daquela questão do porquê a gente retornou um texto aqui. Mas antes, vamos tentar pegar o resultado, colocando ele em results, data get aqui e pedir results aqui. Não, aqui é dado, né? Então aqui, meu data de results. E se eu não conseguir, tá? Não tenho nada. E aqui eu vou colocar um condicional dizendo que se eu não tive resultado, aqui, né, nessa minha busca, eu devo retornar um texto. Aqui é muito importante você saber o motivo do porquê a gente anda retornando tanto texto. A gente vai trabalhar numa camada agêntica, né? Então, se ele não conseguir resolver esse problema, não seria interessante você devolver exceptions ou esses tipos de questões para o seu LLM, porque ele pode passar a responder coisas para o cliente que você não gostaria. Então, por esse motivo, a gente precisa tratar essas questões e colocar elas de forma textual. Então, eu vou falar para ele que ele é um return interpolado, aqui onde ele diz que não foi possível obter dados de ação desse ativo aqui. Tá? Então, se ele não conseguir, a gente trata justamente essa questão. Agora, se ele conseguir, a gente vai ter duas formas de retorno aqui. Uma, se eu tiver dados históricos, eu vou retornar de um jeito. Se eu não tiver dados históricos, eu vou retornar de outra forma. Perfeito? Então, para isso, a gente vai fazer aqui um condicional com um retorno. Aqui, então, para aproveitar o tempo do vídeo aqui, eu vou colocar o código que já está pronto aqui e vou explicar aqui o que a gente fez, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui para results. Legal, aqui tá certinho agora. Né? Então, eu olho, né, se houve aqui o resultado, né, obtenho esse valor que a API me devolveu. Analiso se ele tem os dados históricos aqui, né? Então aqui seria uma busca onde tem questões históricas envolvidas, né? Então se o cliente está perguntando mais no que tangibiliza uma questão mais histórica, né, daquele fundo, e se daquela ação, perdão, e se isso de fato for verdade, a gente só faz uma tratativa no dado retornado da API, né? Então a gente pega o histórico, fechamento inicial, fechamento final, o máximo e o mínimo dessa ação, a variação que ela teve, o percentual que ela teve e a direção, né? Se é uma ação que está em alta ou se é uma ação que está em queda. Novamente, por se tratar de uma camada onde existe um agente aqui, a gente coloca o retorno de forma textual, dizendo para ele o desempenho, né, do ativo no último mês, qual que é o preço inicial e final, a variação que ele teve, o máximo do período, o mínimo e a data de análise que isso aqui foi feita. Agora, caso ele não entre
aqui neste if, né? Ele não conseguiu obter dados históricos, a gente vai devolver a informação que eu tenho daquele momento. Nós só vamos tratar o mínimo e o máximo das últimas 52 semanas, que é o código que a gente vai colocar aqui agora. Então a gente vai tratar essa questão, deixar o texto agradável pro LLM. E para isso, novamente, a gente vai ter aqui um try in cat no nosso código, perfeito? Onde eu trato essa questão do mínimo e do máximo. E também aqui eu vou colocar algumas variáveis aqui para que eu possa obter, né, esses valores vindo da API. Então, o que está nesses gets aqui é justamente o que vem da BRAP, perfeito? O que eu coloco nessa variável é o que eu vou utilizar aqui, como preço atual, variação, percentual dessa variação, abertura, fechamento e a faixa das 52 semanas que a gente obteve. Uma tratativa aqui, então se ele conseguiu tratar porque teve valor, ele vai me devolver formatado, senão aqui ele devolve que não tem nada, perfeito? Por fim, aqui para que a gente feche, né, o nosso do MCP, eu vou falar para ele a direção, assim como a gente fez na parte histórica, né, onde ele fala se está em alta, né, e para isso ele tem um if da variação. Se ela for maior que zero, então ela está em alta, senão ela está em queda. Feito? Feito isso, agora o fim aqui para nós da tool é devolver esta informação para o usuário. Então aqui basicamente eu vou ter outro return aqui, onde eu falo para ele o resumo do ativo, o preço atual, a variação diária, a abertura, o fechamento, a faixa das 52 semanas que a gente tratou e a data de análise. Aqui a gente já tem neste momento uma tool escrita bem poderosa, capaz de fazer bastante busca aqui para nós, porém ela não está exposta como um servidor de MCP Gateway. Para isso, a gente precisa da URun do nosso server, tá? E vocês vão reparar aí que eu coloquei alguns valores de transporte, de onde o servidor vai executar, a porta, se ele é stateless ou se ele é stateful, ou seja, se ele mantém a sessão ativa naquela janela do seu agente. Isso aqui é muito importante, tá? Imagine que você tem um agente que mantém uma janela de conversa com o seu cliente aqui, falando sobre a ação de 15 minutos. Então seria interessante você não fazer discovery de todas as tools do seu MCP Gateway a todo momento que se envia uma pergunta do cliente aqui. Seria mais interessante você obter a sessão que já foi aberta com os discoveries de tool ali que você já fez, e quando este cliente enviar novamente, você não faça mais discovery porque você já sabe que tool que vai ser utilizado. Então você passa a sessão onde esse túnel foi aberto de comunicação. Ele não vai fazer novamente discovery de todas as tools. O que você vai ganhar aqui é latência, então uma melhora da sua latência. Então, para isso tudo funcionar, a gente vai colocar aqui um if, a gente vai verificar de praxe, né, se ele está executando na main. Uma vez feito isso, a gente vai criar, né, o nosso run. Então eu vou falar para ele que ele é um MCP run aqui e vou escrever as regras aqui de execução do nosso server, né? Então primeiro eu vou dizer que ele é um transporte do tipo HTTP, porque eu quero que ele seja streamado, né? O MCP, como ele tem a questão do JSON RPC por debaixo dos panos aqui, né? O que a gente está falando para ele aqui é que vai ter um transporte HTTP. Em outras palavras, né, manter o que a gente já conhece de HTTP, ele streamando esse valor pro JSON aqui. Então, feito isso, eu vou falar para ele como ele é exposto ao mundo, né? Então eu vou dizer que ele é um host aberto. Então por isso do 0, 0 e 0. Então ele está aberto agora. Vou falar para ele que ele roda na porta 80, 81. Vou informar a questão do stateless, que a gente já aprendeu aqui. Falso. E aí, por fim, eu vou dizer o nome da path onde esse server vai executar, e vai ser na MCP Gateway. Então, feito isso, aqui, se o nosso código estiver ok, basta a gente startar o nosso servidor de MCP, que a gente vai receber aqui uma resposta
do nosso server. Aqui, como você pode perceber, né, nosso servidor subiu. Então ele está nos informando aqui, né, o FastMCP na versão 2.0, onde ficou a server o URL dele, quais são as docs e deploys do FastMCP, né, e aqui como nós chamamos, né, o nosso server. Então eu vou clicar aqui para que ele abra, né, aqui o nosso server de MCP. Ele deu esse errinho porque ele abriu aqui não localhost, né? Então eu vou trocar aqui para localhost. E aqui a devolutiva do nosso server MCP. Por hora, né, a gente ainda não pode chamar as tools aqui, né, ele não vai nos devolver, mas vai ser isso que a gente vai codificar aqui na sequência para que a gente possa fazer, né, o nosso primeiro teste. Eu vou utilizar para isso aqui, como havia mencionado, o VS Code, tá? Isso porque ele permite, né, que eu faça esse teste aqui, até utilizando a OpenAI ali junto com a minha tool, perfeito? Então, para isso, a gente vai abrir, né, o VS Code neste projeto que a gente criou aqui e nós vamos configurar, né, o servidor de MCP no VS Code para que ele entenda que essa tool aqui existe. Então aqui basicamente a gente vai colocar um code ponto aqui, né, para que ele abra o VS Code. Vamos deixar ele aqui, vamos dar um zoom aqui, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso projeto é criar a pastinha aqui do VS Code, né? Então, vou colocar aqui ponto VS Code. Vou vir aqui e falar que ele tem um arquivo chamado mcp.json aqui, tá? Então, uma vez que a gente faz isso daqui, o VS Code passa a entender que ele pode utilizar, né, esse JSON aqui para adicionar servidores, perfeito? É mais fácil você clicar aqui e adicionar o servidor, mas como a gente está aqui aprendendo, né, a configurar isso, eu vou escrever o que ele faria aqui para mim. Então eu vou abrir aqui as chaves e vou falar para ele que eu quero servers aqui e falar para ele que tem um server e aí o nome eu vou colocar, eu vou chamar ele de MCP Gateway, abrir aqui. Vou fechar aqui, né? Como eu mencionei, é mais fácil vocês clicarem aqui, né? E colocar por aqui, mas eu vou escrever aqui para que vocês entendam o que a gente está fazendo. Vou falar para ele que ele é do tipo URL, então ele é uma URL aqui. E vou falar para ele onde está, né, este servidor. Ele está em http dois pontos barra barra local host na porta 8081 barra mcp gateway. Para confirmar, né, essa questão, eu vou pegar aqui, voltar aqui, Ctrl F, então tá certinho, né? Então ele entende. Agora eu vou falar para ele que tipo que ele é, né? Então ele é do tipo HTTP, que foi isso que a gente configurou aqui. Vou colocar aqui vírgula input. Isso aqui seria para ele passar, né, algum input aqui para nós, mas por hora eu vou deixar sem nada aqui e vou salvar esta minha configuração. Perfeito? Aqui foi uma sugestão dele, então só ignorar. Então eu vou fechar aqui, vou vir aqui no meu Toggle Chat aqui e vou dizer que eu vou utilizar a parte de agente, vou usar tool aqui para ele e vou adicionar, né, o meu MCP server que eu criei ali no meu arquivo JSON. Então eu vou flagar ele aqui, clicar OK aqui para que ele entenda, né, que existe essa configuração aqui de uso, né, do nosso servidor MCP. Ele deu aqui uma falta de resposta aqui. Deixa eu pausar o vídeo aqui.
Perfeito, que meu VS Code aqui só tinha travado um pouquinho aqui, tá? Mas continua aqui as configurações da tool que a gente colocou. A gente informou que tem esse servidor de MCP Gateway aqui. Ele tá vendo agora, né, que eu tenho um arquivo aqui chamado MCP.json, né? Então eu vou habilitar clicando aqui e vou pedir para que ele starte, né, essa comunicação com o meu server clicando aqui. Então, feito isso, ele já conseguiu startar. Aqui ele mostra, né, que tem uma tool aqui para nós, então ele já fez o discover, né, para nossa API. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, retorne um resumo formatado da ação 4. Então, o que ele vai fazer aqui, ele vai usar o nosso servidor de MCP Gateway que a gente configurou ali, tá? Vai bater nele aqui nesse momento e vai conseguir executar o código que a gente fez lá no nosso server. E ele está falando, né? Olha, para eu conseguir fazer isso, né? Você precisa autorizar. Então eu preciso dizer que está autorizado que ele faça isso, né? Então vou dar um autorizar. Neste momento ele foi no nosso servidor, ó, MCP, executou nele aqui essa chamada e ao fazer isso ele devolve aqui para nós, né? O resumo que a gente solicitou aqui. Legal. Então aqui, repara que é de fato, né, o que a gente colocou para nossa tool executar, né, e ela já está devolvendo aqui um resumo formatado. Uma vez que ele fizer essa devolução aqui para o nosso LLM, aqui para o GPT na versão 5 mini, eu poderia facilmente pegar informações que foram devolvidas aqui da nossa tool. Então, como a gente pode perceber, já é bem poderoso o que nós fizemos aqui. O que falta aqui agora para que a gente feche os nossos servidores de MCP é a criação do nosso server de BFA. Então, para isso, eu vou fechar aqui o VS Code e a gente vai passar agora a criar o nosso servidor de BFA. Eu vou pausar aqui o nosso MCP Gateway e focar na criação do nosso BFA. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar, né, um diretório no nosso servidor de BFA. Assim como no MCP Gateway, nós vamos precisar, né, de um arquivo de environment aqui, onde vai constar, né, a nossa variável da OpenAI. E assim como lá, eu vou colocar aqui o start, né, da chave e depois fazer a inserção do valor. Então eu vou chamar de OpenAI API aqui. E eu vou pausar o vídeo para colocar o valor e aí você coloca a sua chave aqui. Legal. Aqui agora a gente vai escrever a parte do run do server. Ele é um arquivo extenso aqui. Eu vou colar os códigos que eu coloquei, mas vou explicar aqui brevemente o que este código está fazendo. Então a primeira coisa aqui é colocar aqui um Python que vai se chamar run feito, onde vai possuir aqui o nosso código. Então aqui basicamente eu importei, né, os pacotes para sincronicidade, para subprocesso, envio de sinal e verificação de troca de arquivo. Né? Então coloquei aqui um servidor, né, para fazer restart, onde ele start olhando para a pasta de app, né? Então vai ter um script chamado de app, um módulo app lá, né? Um host aberto para uma porta 8000. Aqui basicamente eu starto, né, o server aqui. Aqui eu criei uma parada para o servidor onde eu não deixo o terminal travado, né? É por esse motivo que eu reescrevi essa parte aqui do stop. Aqui só envio os sinais, né? Para quando ele for desligar, ele desligue de forma, vamos dizer assim, graciosa, né? Sem ser aquelas travadas de terminal. Aqui ele fica verificando, né, se houve troca lá na nossa pasta para ele fazer restart do server. Por fim, eu tenho um run aqui para executar, né, o nosso projeto, onde eu falo o módulo, a abertura do server e a porta. Então, dito isso, agora nós vamos então de fato, né, escrever o nosso BFA.
Então, para isso, eu vou criar aqui um diretório que eu vou chamar de rotas, né? Famoso routers. Vou criar aqui um diretório de esquemas para o nosso projeto e vou de fato escrever o módulo, né, responsável por isso tudo, que é o app aqui. Então, esse meu app aqui é onde vai ter o start do meu servidor de BFA aqui. Então, para isso, eu vou importar o login, muito importante, né, para a gente logar o que está acontecendo. Vou trazer o Fast API, agora e não Fast MCP. Vou importar aqui o Fast API. Vou importar agora o Fast API Middleware Cores aqui, tá? Para tratar questões de core do nosso front, né? Futuramente a gente vai ter um front em React Vou colocar agora que ele vai utilizar o Core Middleware e vou importar aqui from source, da pasta source, as minhas rotas e eu vou importar uma rota chamada chat aqui. Legal. Então, agora eu vou configurar, né, o log da aplicação. Eu vou colocar um log básico aqui, uma configuração básica, né, colocando o level dele com uma login do tipo info, né, então eu quero ter as informações, né, desse level. Vou falar para ele que ele vai ter uma variável chamada log com a minha configuração que eu acabei de colocar, né, ali. E vou pegar o log que está em execução atualmente. Vou escrever aqui, né, o meu Swagger do meu BFA, então vou colocar aqui que ele é um app, Fast API. Vou colocar um título para isso, então ele vai se chamar API do agente FreeHub. A descrição, então ele tem um description aqui. Por ser um texto verbose aqui, tá? Eu vou colar aqui o que eu já tinha feito, tá? Então, basicamente, ele é uma API para testar a integração de chat. E aqui não é mais geração de boleto, né? Integração com a BRAP. Essa boleto a gente ainda vai fazer, tá? Por hora ainda não tem. Então, ele tem um endpoint aqui do tipo chat, né? Que ele envia mensagens do agente para o BFA. Envia mensagem do agente para o BFA. Talvez esse texto não esteja muito legal, mas a gente não vai focar nisso agora. Então eu vou falar para ele que agora eu quero uma versão, né, desse BFA. Vou dizer que ele está na versão 1.0.0 aqui. Vou colocar aqui os contatos, né, deste BFA. Então, os contatos aqui são os meus mesmo. Aqui, perfeito. Aqui faltou uma vírgula, né? Então, título, descrição, versão e contato. Agora eu vou escrever de fato a regra de middleware, né? Então, eu falei ele que ele é um app do tipo add middleware aqui para mim. Vou falar que eu quero middleware de cores aqui, então eu estou usando isso por causa do front, né? No futuro. Vou habilitar, né, a origem, os métodos e os headers tudo aberto, porque a gente está aprendendo aqui em produção, a gente não faria isso, né? Vou falar para ele que o meu BFA tem essa rota aqui, get barra, vou colocar aqui uma tags aqui para ele, dizendo que essa daqui é do status do servidor, né? Então é a primeira rota. O sumário aqui dela vai ser verifica se a API está rodando. Basicamente é isso que ela vai fazer. Assim, def rota default retorne uma mensagem dizendo que API is running. Então, a API está rodando. Depois disso, né, minha rota padrão, eu vou colocar aqui app include, né, rota, que rota, né, a do chat router. Perfeito. Então, aqui eu já coloquei o run do meu server, mais o meu módulo de app que está controlando, né, tudo. E agora eu vou escrever de fato, né, a minha rota de chat que vai fazer essa ponte, né, pro meu agente ali no futuro. Então eu vou vir aqui e falar para ele que ele tem um arquivo chamado chat
vou escrever agora, né, de fato, o meu BFA aqui. Então, eu vou importar alguns módulos, então já vou pegar aqui, né? Então, eu estou importando OS, JAX, timing, para ver o tempo, login, o próprio API Router do Fast API, JSON Response, porque é uma resposta que eu quero fazer em JSON. Estou importando LangChain OpenAI, porque eu vou utilizar ele como chat aqui. Estou trazendo a biblioteca do MCP Adapters, né? Essa biblioteca é interessante porque ela permite que a gente utilize um ou mais servidores de MCP, só que eu estou usando MCP Client aqui. Coloquei o LangGraph aqui para ter um agente do tipo Reasoning React aqui, né? Para o meu caso. Coloquei o FastMCP Client, né? Que é a parte cliente do meu server aqui. Informei que eu vou usar um esquema aqui para as requests aqui. Por fim, coloquei o .env. Antes de continuar aqui no chat, eu já vou aproveitar e eu já vou colocar o arquivo de esquema porque ele é pequenininho aqui para a gente focar no nosso outro módulo ali. Então eu vou falar para ele que ele tem no chat aqui, from PyLink, aqui ele importa a base model, aqui. Vou falar que ele tem uma classe do tipo chat request aqui, usando a base model aqui, né? User aqui, e que é o usuário da mensagem, né? E a mensagem propriamente dita. Então, basicamente, é bem simples o nosso esquema aqui. Então, a gente pode voltar e focar, né, no principal, que é o nosso BFA ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar, né, as variáveis de ambiente. Vou trazer as rotas, então aqui vou dizer que vou utilizar o API Router do nosso Fast, aqui, feito. Aqui eu vou utilizar a Logger, só que pegando do UVcorn, ou seja, eu vou pegar do próprio server. O motivo é a questão de exibição daquele ponto que a gente viu no MCP Gateway, que era a parte de sessions, né? Então as sessões ali que ele vai utilizar vindo do terminal, ela tem que ser vista, tá? Para que você perceba aqui a questão de latência que eu mencionei no start do vídeo. Porque vocês vão ver que um estilo de rota que o meu BFA vai resolver, né, ela tem mais latência por utilizar um agent aqui na ponta. E a outra forma que o meu BFA vai utilizar vai ser chamando a tool diretamente. Ele não precisa de um agente para executar isso. Então são dois sabores que a gente vai ter de rota aqui. Então para isso, eu vou falar que a minha logger é igual a o meu login lá, get logger da UveCore aqui, certo? Então, estou pegando do meu servidor de execução. Aqui eu vou abrir, né, o chat OpenAI aqui, que é de fato startar essa comunicação com a OpenAI aqui para que eu execute, né, o meu agente. Então, para isso eu vou dizer qual modelo eu vou executar. Então, chat OpenAI aqui. O modelo aqui, eu não gastei um time de eval aqui olhando se esse era o melhor modelo para perguntas que eu vou enviar, tá, galera? Aqui foi mais, coloca o GPT-4 Turbo que é rápido, tá? Para latência mesmo. Mas aqui em produção talvez fosse interessante fazer testes, tá? Então eu vou falar que ele é o modelo do tipo Turbo. Vou colocar aqui para ele usar a OpenAI API Key aqui. Então eu vou falar para ele que ele é o os.getEnv, pegando, né, de fato, a nossa chave da OpenAI aqui. Maravilha. Eu vou colocar aqui uma temperatura básica, né, pro nosso agente, né? Então eu vou deixar ele como 0.7. De novo aqui não teve testes aqui, tá? Nesse caso. Agora eu vou criar o adapter, né, aqui, ou seja, eu vou ter uma resolução agêntica numa rota aqui, mas eu quero que ele use uma tool que está no servidor MCP Gateway, né? Então é nessa hora que eu vou juntar, né, o que eu fiz lá do meu server de MCP lá com um agent aqui, então é uma rota agêntica, né, que eu estou utilizando aqui dessa minha tool. Essa amarração toda, quem faz para nós é
multi-server MCP client, né, que é o nosso adapter que a gente instalou aqui. Então, para isso, eu vou falar para ele que ele tem um MCP LLM client multi-server MCP client, perfeito? Agora aqui eu vou abrir, né, esse tunelamento de comunicação, para que ele entenda como ele faz isso. Então, eu falo para ele, olha, você vai usar uma import aqui, a partir dessa URL aqui, HTTP, aqui, na porta 8081, que a gente configurou, né? O MCP Gateway. Aqui. Então, colocamos o nosso server. Vou dizer o transporte aqui para o nosso server, né? Então, vou falar que ele é do tipo. Aqui ainda precisamos, né, escrever streamable ATP. O motivo é porque a lib não atualizou este aspecto ainda dela, né? Então, por esse motivo, a gente ainda tem que utilizar isso. Mas lembrando do que a gente fez lá no nosso, no nosso server, do tipo HTTP, né? Lá não estava usando Streamable, né? Estava utilizando simplesmente o HTTP. Mas aqui não tem uma diferença muito significativa, tá? No fim das contas, nós estamos falando da mesma coisa com nomes um pouco diferentes. Então, agora eu vou deixar aqui a minha segunda configuração, né? Então aqui já dá para perceber o porquê que é interessante ter um BFA, né? Um back-end aqui para o seu agent, porque você pode tratar N formas aqui dentro dessa camada para N way protocolos que venham a existir aí no mercado, né? Então ela é agnóstica a protocolo, esse partner aqui, né? Ele não é um partner de protocolo, e sim de back-end. Então eu vou falar para ele MCP client, agora vou escrever outro, né? Falando que eu vou usar a parte client do FAST, né? Para me comunicar. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, nessa segunda chamada, eu não quero ter a questão de um agent aqui interpretando. Eu quero executar uma tool direto. Então eu não preciso de um agente para isso, né? Então eu ganho em performance nesse aspecto. Eu vou colocar aqui agora também um pré-load tools igual none aqui. Isso para que ele saiba que ele já fez, né, um discovery, ele não precisa fazer discovery novamente das tools. Esse código eu vou colocar aqui, explicar. Então, basicamente aqui eu deixei um start time aqui para avaliar, né, o tempo que essa tool estava levando ali para carregar antes de já ter sido carregada, vamos dizer assim, né? E o tempo que ela levou depois de já ser carregada. Perfeito? Isso para que a gente não fique fazendo discovery toda vez dessas tools, né, do nosso servidor de MCP Gateway. Então aqui eu vou fazer uma sync get agent. Então aqui nesse caso ele está fazendo um get, né, usando um agente. Então eu estou colocando um cérebro na frente da tool nesse caso, né? E a próxima rota que a gente vai escrever eu não preciso de um cérebro para executar a tool, eu só preciso da tool executada. Eu vou usar um global aqui, não deveria, mas a gente vai utilizar aqui só para olhar aquele preload da tool. Vou colocar aqui um if de preload to is known, né? Então, se ele está known aqui, né, ele vai precisar carregar essas tools, né, fazer discovery delas, né? Então, eu vou colocar aqui preload to é igual ao wait preload tools aqui. Então, basicamente, ele vai tentar carregar. Agora, eu vou escrever o prompt base, né, do meu agent aqui. Então, vou colocar ele aqui. Né? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó. Você é um agente especializado em mercado financeiro, fornece informações sobre ações, cotações históricas, dividendos e fundamentos, responda apenas perguntas relacionadas ao investimento no mercado de capitais e recurse a outros assuntos. Crie respostas curtas e objetivas simples para o usuário leigo entender. Aí você deve estar se perguntando, por que a gente colocou isso? Porque eu estou colocando um cérebro na frente de uma tool aqui agora, né? Então eu quero que ele execute isso para devolver para o meu agente, né, algo já preparado. Então, novamente, o meu BFA aqui está sendo de grande utilidade para resolver esses tipos de questão. Eu desacoplo, né, uma questão que eu teria que executar lá dentro do meu agente com essa tool e jogo essa responsabilidade para o meu BFA. Agora, eu vou escrever aqui o agent, de fato, né? Então, vou falar para ele que ele tem um agent do tipo Reason e React ali, né? Que ele vai usar
o modelo que eu determinei ali já, que a gente já viu, né? Vou falar que ele tem tools aqui para mim, que vem da Preloaded Tools, né? Dentro da Preloaded Tools aqui, a gente carregou, né? Então aqui eu estou carregando todas as tools nessa hora, tá? Então quando eu faço Get Tools aqui, eu estou carregando todas as tools que tem naquele server de MCP, né? Talvez às vezes eu não queira fazer isso, mas nessa daqui a gente vai fazer. Então eu vou falar para ele que ele tem um prompt aqui, e acho que vale retornar um aspecto aqui muito interessante do que a gente está fazendo aqui. Nesse caso, imagine que eu tenho um MCP Gateway de Google Drive e eu quero ter um cérebro que entenda os MCPs de Google Drive e não esteja no meu agente principal. É esse poder que você acabou de ganhar. Perfeito? Então eu posso ter esta rota super mega especializada e inteligente tratando esse tipo de aspecto e levando isso como uma funcionalidade para o agente principal e desacoplando essa questão dele. Né? Então, novamente, o BFA aqui tangibiliza esse tipo de possibilidades que antes você teria que colocar diretamente no código principal do seu agente. Então, agora eu vou vir aqui e falar para ele que ele tem um prompt base aqui e que ele retorna um agent aqui. Então, basicamente, criei este cérebro, né, para o meu código executar. Agora eu preciso colocar uma rota, né, que faça de fato a utilização, né, deste meu agent que a gente construiu. Aqui em Time, novamente, tá? Eu vou pegar o começo da configuração do post dessa rota e vou colar ela aqui. Mas basicamente o que a gente fez eu criei uma path do tipo chat aqui, né, que vai ser um post lá, taguei como chat, coloquei aqui uma leve descrição do que ele faz, né, então ele envia mensagem para o agente financeiro, obter uma resposta do agente, né, ali, coloquei um async def do sharing point aqui, falei como vai ser o esquema, né, ali de request e de response. Basicamente foi isso que a gente escreveu aqui. Agora eu vou falar para ele, starta aqui, né, para eu saber o time, né, que isso aqui executou. Então coloquei aqui para ele. Vou colocar aqui que existe um texto, né, que é o payload aqui com a mensagem, né, que o usuário está enviando. Vamos logar, né, isso daqui, info aqui. Vamos interpolar um texto aqui e vamos dizer que ele tem um share, o prompt recebido é esse texto aqui. Perfeito? Então fizemos isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do node de try aqui a chamada para o nosso get agent que a gente escreveu anteriormente. Perfeito? Outro ponto legal de você ter essa camada, né? Você pode unir outros agentes aqui, né? Ou você poderia até ter um famoso gateway aqui orquestrando toda essa questão aqui para você. Então, como o vídeo está longo aqui, eu vou colocar diretamente o nosso código aqui e vou falar o que a gente fez. Então, eu coloquei um try aqui, coloquei aqui um log para que eu consiga ver, né, quando ele startou a questão lá de pegar os meus agents e as tools, né, então o tempo para obter o agente com as tools amarradas a ele, perfeito? A sequência aqui é quanto tempo ele levou para chamar, né, a OpenAI com isso tudo amarrado, né, o agente, as tools e a invocação, então o tempo de execução do agente de fato. Por fim, aqui o tempo total que essa request executou. Depois que eu calculo estes aspectos aqui, eu devolvo a resposta, né? Então eu falo tá aqui a resposta dessa execução. Caso isso não dê certo, né? Então a gente cria uma exceção aqui e fala que houve um erro ali na nossa LLM. Perfeito? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou colocar uma segunda rota onde eu não preciso dessa inteligência toda de um agente sendo executado. Eu só quero executar uma tool do meu MCP Gateway. Né? Então, neste caso aqui, ele passa a ser mais simples do que o caso onde a gente precisa de um agente na ponta fazendo isso tudo. E como eu mencionei, nós fazemos isso para que a gente ganhe latência. Vai ter casos que vocês não precisam de um agente ou de um cérebro resolvendo um tipo de problema. Então,
Aqui eu chamei de ação, né? Então essa é uma tool da ação, então por isso que ele está com esse nome. Então ele obtém um resumo de uma ação e o resumo dessa ação via tool MCP direta, né? Então nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a gente escreveu ali, de forma direta, ele vai chamar, né, o nosso server MCP ali, sem ter que entender um agente ou um agente tratar essa questão toda. Para isso, aqui, a primeira coisa que a gente precisa no nosso código aqui é obter a ação. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o texto do usuário, né, o que ele enviou, já joguei ele em caixa alta para garantir que a pessoa enviou ali como Petro, né, que era o que a gente tinha escrito lá no server do MCP Gateway. Executei uma regex aqui, igual a gente aprendeu no MCP Gateway, né, a zezão, 4, pega o dígito, se ele não conseguiu, né, nenhum ticker válido ali, né, para esse caso, né, então ele não vai conseguir executar. Aqui dentro agora, que eu já tenho um ativo, eu vou fazer um try aqui, né? E vou já deixar aqui a minha except aqui, com a minha exception, onde eu coloco um log aqui do tipo error. Vou interpolar aqui no texto. Vou colocar aqui ação, erro, mct, e aqui. E retorno, né, uma JSON response aqui com um content dizendo que ocorreu um erro, qual é este erro, e devolvo o status code aqui com 500. Perfeito. Uma vez feito isso, agora a gente pode escrever, né, de fato a chamada ali para o nosso server de MCP. Então, eu vou falar para ele que ele tem um start MCP time aqui para saber quando startou. Vou colocar um async with meu MCP fight result é igual ao MCP client. Aí agora eu vou chamar. Então nesse caso eu quero chamar uma tool diretamente aqui, né? Então eu vou colocar o meu call to aqui e vou falar qual que é o nome da tool. Né? Então esse nome da tool, ela veio lá do nosso server de MCP, que a gente tinha colocado ela como analise, perdão, né? A ação, perfeito? Aí ele vai falar assim, tá, analise a ação baseado no quê? Eu assim, olha, você vai enviar como argumento um texto com o ativo. Então, aqui eu consigo chamar a tool diretamente, né? Sem precisar, né? Analisar como o agent teve que fazer. Então eu escrevi essa parte aqui, que era as que a gente precisava olhar com mais atenção. E aqui na sequência eu vou novamente explicar, né, o que a gente está fazendo. Vou dar o Enter aqui. O que eu fiz aqui? Eu calculei o tempo, né, ali de execução dele fazer isso, tá? E coloquei aqui, tempo de execução total da tool, né, chamando via Clyde é esse, né? Aqui eu avalio, né, se houve uma resposta, se ele tem um tamanho aqui, se ele tem um texto, né, aqui. Coloco a resposta de fato, né, que veio da minha tool, ali no meu client. Se ele não tiver a resposta, eu informo que não tem resposta da tool. Né? Então ele não tem nada como resposta. Aqui a gente calcula toda essa execução, né? Quanto que deu de tempo e fala aqui está o tempo total desse endpoint. Por que eu estou fazendo isso? A questão da latência, né? Que eu já havia mencionado. Então, com isso, né, o nosso BFA já está pronto, com boa regra do que a gente vai precisar. Agora, eu vou fechar aqui, né? Vou vir no Run aqui e vou startar o meu BFA. Nós tivemos um erro aqui na execução. Sim. Aqui eu coloquei para ele executar da pasta src, né? E ele não tá aqui. Então o que eu vou fazer aqui é dar uma pausa no vídeo, vou criar a pasta src, movimentar esse cara para dentro da pasta.
Então aqui eu só movimentei, né, a- a- os arquivos, né, para a pasta correta. Vou fechar aqui na SPFA. Vou clicar aqui para ele abrir, né, no navegador. Então aqui, ele abriu, né, nosso BFA, né. Inclusive, vou fazer um ajuste aqui, né. Eu vi aqui agora. No caso, né, é a nossa. Então aqui ele fez um restart aqui do nosso server, né, porque a gente configurou isso daqui. Ilha. Então aqui está o nosso BFA, né? Aqui é a nossa rota lá do chat, né? E a nossa rota de ação. O que a gente precisa fazer agora, né? É startar o nosso servidor de MCP Gateway, né? Para que o nosso BFA consiga chamar ele. Então aqui a gente abre, né? Nosso servidor e starta o nosso server de MCP Gateway. Uma vez que ele está startado, né? A gente pode voltar aqui, né? E fazer um teste. Então, a gente vai tentar aqui, falar aqui. Vamos dar um zoom aqui. Usuário. Icon. Eu quero saber sobre a. Então, 4. Né? Então, vou voltar aqui. Perfeito. Vamos executar. Vai vir aqui no nosso server. Então, ver que recebeu aqui. Aqui a gente já viu os logs, né, que eu havia mencionado. Deixa eu puxar aqui. Então, ó, tempo para pré-carregar as tools, como pode reparar aqui, ó, ele leva, né, um tempinho. Aquela questão da sessão que eu havia mencionado. E aqui o tempo que ele levou, né, total para executar. A gente repara que é um tempo alto aqui de execução. Mas como a gente tem o pré-carregamento lá, né, com esse pré-carregamento, né? Então, ao executar novamente, então aqui só dando um zoom, né? A gente tem o resultado, né? Aqui. Ao fazer isso, nós vamos reparar que vai cair, né? O tempo de latência, porque eu já pré-carreguei, né? Então, ó, o tempo para obter agora ficou menor. Ele ficou 0,055 aqui. Repare que caiu, né? Bem que não caiu muito, mas vencemos um pouco aqui essa questão. Né? O ponto aqui é que ele ainda, né, bate lá, vocês podem reparar, no server do MCP Gateway e fica negociando, né, ali com o protocolo. Lembra que eu falei que dá para resolver isso, mas não vai ser o foco desse vídeo de agora, tá? Então aqui ele conseguiu executar. O que você vai reparar agora é que quando eu for para DITU direto, a minha latência é outra. Vamos ver isso. Então agora vindo para o de ação, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou até copiar aqui. E vou mandar aqui. Falando para ele que é o Michael, né? E eu quero receber essa informação. Então voltando aqui. Olha só a diferença que eu tenho de latência. Né? Então aqui ainda tem ganhos, né? Aquilo que eu mencionei. Mas repare que é bem menor do que aquela outra execução que nós estávamos tendo anteriormente. Porém, né, o que muda aqui é de fato a resposta, né? Então veja aqui, ó, o resumo aqui porque é a tool executada diretamente e aqui ela já tem um trabalho, né, do meu agente em minimizar a dificuldade cognitiva de entendimento daquele texto porque tem um agente aqui. Mas o que eu acabo ganhando aqui? Um pouco de latência, né? Mas a gente pode ver o quanto que isso aqui é poderoso. Eu não vou executar ele novamente no VS Code porque a gente já viu funcionando, mas saiba que vai dar a mesma execução. Eu espero que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma. Esse projeto ainda não está finalizado, né? A gente ainda vai fazer a parte de front aqui dele, né? E também implementar aquela questão da camada de resolução da sessão que ele está fazendo discover. Mas por hoje é só. Eu peço que você deixe um like, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários alguma questão que você venha querer a tratar. É isso por hoje, um grande abraço do MD.